E aí, gente? Aqui estamos começando mais um Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. Eu sou o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre O Castelo Animado, um filme do estúdio Ghibli. Como vocês podem ver, estamos com um cenário novo. E ele ainda está sendo... Em construção, meio assim. que assim, então os quadros não... Ai, caramba. O que foi? O bagulhão. Os quadros estão ainda só colocados ali, não estão pendurados devidamente e tal, mas estamos nos ajeitando um novo cenário. E assim eu começo as notícias do Animados Podcast de hoje. Eu não consegui encontrar muitas notícias sobre desenhos, os canais que eu costumava consultar não estão lançando vídeos atualmente, e aí eu tô tendo que catar as informações em locais mais esparsos. Mas... Esparta? Esparsos. Espalhados. Mas o anime Spy Family está ganhando novos episódios toda semana. Um episódio por semana, né? E já está com 4 episódios, se eu não me engano. E foi anunciado recentemente o primeiro trailer da última parte de Attack on Titan. Eu não vi a data, mas então está aí, né, nessa função de trailers e para lançarem esse último episódio finalmente do anime Attack on Titan. E por enquanto eram essas as notícias. Estamos assistindo aí algumas coisas, né, nos reorganizando com algumas ideias para o Animados e em breve vamos atualizando aí as informações. Mas, indo para o nosso assunto de hoje, é um filme lançado em 2004, com duração de 1 hora e 59 minutos, até que é longuinho, e de classificação livre e direção de Hayao Miyazaki, que, se não me engano, é o fundador do Estúdio Ghibli. Ele é um filme, assim, bem estilo Estúdio Ghibli, assim, com muitas coisas, assim, diferentes, né? Magia, que não, a princípio não tem muita explicação, mas que vai formando uma história bem diferente e bem interessante. Thiago, alguma coisa sobre a visão geral que tu gostaria de dar? É o segundo filme do Estúdio Ghibli que eu assisto, na verdade, não sei se você assistiu outro já. A gente começou a assistir... Outro que agora esqueci. Como é que é o nome daquele outro? Princesa Mononoke? Princesa Lololô? Mononoke! Mas dá pra ver, tipo, desse pouco contato que eu tive com o Estúdio Ghibli, dá pra ver que eles têm um ponto em comum que é... Começa a história, não dá pra entender nada e vai decorrendo a história, tu continua entendendo nada até que no final tu entende um pouco. É mais ou menos isso que acontece, sabe? Então, mas não deixa de ser filmes divertidos. A gente tá com a plateia hoje aqui tá rindo, tá fazendo aqui também. Mas não deixa de ser filmes que, tipo, não é por isso que eles são ruins ou algo do tipo, não. Até esse filme, ele é bem divertido, né? A qualidade de animação deles é bem legal. Eu achei mais legal esse filme do que o Lá dos Gatos, o Reino dos Gatos, né? O nome também dos filmes às vezes não diz nada com nada, pelo menos em português, né? Mas tô achando interessante essa experiência. E uma coisa que eu posso estar enganado, mas que muito provavelmente várias dessas coisas que aparecem nos filmes, vários elementos, tem a ver com um pouco do folclore também japonês. Que daí, obviamente, a gente vai acabar não se identificando muito bem e ficando um pouco mais perdido. Entende? É uma suposição, não fui pesquisar muito sobre isso, mas tenho quase certeza que sim. Ele é um daqueles filmes em que mais ou menos tu é jogado num universo e tu, a princípio, tu tem que meio que aceitar que as coisas funcionam daquele jeito. E aí, aos poucos, tu vai entendendo um pouco melhor ali a mitologia daquele mundo, daquele ambiente. Mas nem todas as coisas são explicadas, porque é como se fossem ali regras daquele mundo que as pessoas daquele mundo já estão acostumadas e não precisa ser explicado. Exatamente. É mais ou menos como se fosse, sei lá, fazer um filme, vou dar 2 exemplos, um fictício e um que faz um pouco mais real, não, mas enfim, mais fácil talvez de entender. O que é, por exemplo, se fosse fazer um filme aqui no Brasil, mas assim, meio fantasioso também, do nada aparece, sei lá, o Saci Pererê. Tipo, todo mundo já sabe mais ou menos quem é o Saci Pererê aqui no Brasil, entende? Algo que a gente tá acostumado, mais ou menos isso provavelmente... Mas se alguém de fora, do outro país vai ver, tipo, tá aqui, tá aparecendo esse cara aí aleatório, tipo, o que ele é, entendeu?
Então, ou também, se a gente pegar... A gente sempre dá exemplo da Marvel, né? A gente até brinca que todo episódio a gente tem que trazer um exemplo da Marvel ali, que tem o checkbox lá, exemplo da Marvel. Mas, sei lá, digamos que hoje alguém vai ver um filme depois de todos os, sei lá, quantos filmes e séries que teve, e aparece, sei lá, o Agente Coulson, alguém da S.H.I.E.L.D., ou o Nick Fury, alguém que nunca viu nada sobre isso, vai ficar tipo, tá, quem é esse cara de tapa-olho, entendeu? Mas quem já tá acostumado vai ligar os pontos e fazer sentido, mais ou menos isso, para pensar. Ou até, tipo, assistir, por exemplo, uma série como Ahsoka. Eu não sei como é que seria pra alguém assistir Ahsoka sem ter visto nada de Star Wars antes, sabe? Tipo, absolutamente nada. Talvez seja uma série legal, mas talvez a pessoa fique super perdida, porque já tem toda uma absolutamente mitologia. nada, a pessoa fica totalmente perdida, eu acho. Porque, tipo, a maioria dos personagens são personagens que aparecem ali. Tipo, tem muitos personagens importantes, que são bem importantes pra história, assim. E que a gente sabe que são importantes e qual que é a importância deles, porque a gente viu, né, filmes, viu séries, enfim. Então, às vezes, é essa questão do contexto, né? Mas voltando aí, né? A gente deu toda uma viagem aí, mas voltando pro Estúdio Ghibli. E é meio que o oposto de, tipo, aqueles filmes ou animes que explicam demais, sabe? Que as pessoas não param de falar, explicam tudo que estão fazendo, tudo porquê, os motivos e tudo. Então, eu acho interessante. Dá, às vezes, uma sensação de tu tá meio perdido, mas realmente, como o Thiago disse, não quer dizer que seja ruim. É uma coisa diferente. E que às vezes pode ser até um alívio depois de tu ver alguma coisa em que as pessoas explicam demais, né? Como quase todo anime, o que eu gosto muito dessas produções orientais, principalmente anime, basicamente só vejo anime de produção japonesa, né, no caso anime, especificamente anime. Mas, não, dá pra considerar ele um anime? Isso é feito Ele dá pra considerar ele um anime? Sim, né? Não. Mas ele é feito no Japão, uma animação. A plateia tá dizendo que não, mas eu discordo. Isso é o que eu gravo podcast, então. Não, enfim. Porque o que eu acho legal é que ele sai... Normalmente, eu gosto muito porque ele sai muito do que a gente já tá meio que acostumado com as produções ocidentais, sabe? Tanto aqueles clichês ou coisas que a gente já tá acostumado. Claro que o Watchmen aparece algo que nos surpreende, mas a lógica, às vezes, de construção é totalmente diferente do que a gente tá acostumado aqui. Isso é algo realmente que eu, inclusive, gosto muito, né? De anime ou desenhos japoneses ali, no geral. E como a Bia falou, né? Ele traz vários elementos que tu fica às vezes perdido, parece, ou coisa assim. Mas fica legal. E a dublagem também, a dublagem português brasileira, eu acho que deixou mais engraçado ainda algumas coisas. Enfim, ficou bem divertido de assistir. Sim. Mas, então, a história ali... Eu não sei nem direito como dar uma sinopse, mas, tipo, tem a personagem principal... Os personagens principais, enfim, acho que deveria dizer que é a Sophie e o Hal. O Hal é um feiticeiro, bruxo, agora não lembro, acho que é feiticeiro, que eles dizem. Que mora num castelo que se move. Então, por isso que é o castelo animado, né, na tradução brasileira. O castelo do gigante que se move e é bem estranho, assim. E, tipo, ele tem uma fama de ser até de ser um cara perigoso, assim, e tal, né? E muito misterioso. E ele fica com aquele castelo andando por aí. E daí tem a Sophie, que é uma menina, assim, com problemas de autoestima, que ela trabalha numa loja de chapéus. E acaba se metendo numa confusão lá. Assim, de uma forma quase meio aleatória. E daí ela acaba sendo amaldiçoada, digamos assim, por uma bruxa bem feia. E que faz ela ficar velha. E aí, tipo, ela fica velha, ela decide ir embora, sabe? Vou embora aqui, ninguém pode me ver assim e tal, não sei o quê. E vai embora e acaba topando lá com o castelo do Hal. E aí, enfim, continua. Ela começa a descobrir mais um monte de coisas e vai... Isso que é engraçado, que vai entrando elementos e coisas acontecendo, histórias de outros personagens, e tem uma hora que chega a ficar meio tonto, assim. Mas é bem interessante como as coisas vão desenrolando. É isso aí. Como o Thiago falou, o estilo de animação, eu achei ele muito bom. E segundo a Wikipedia, é anime.
E eu confio no que eu quero. E ele é uma daquelas animações, assim, né, que tem elementos de diferentes camadas feitas de forma diferente. Agora eu não lembro exatamente de detalhes específicos, mas, tipo, dá pra ver, assim, que algumas partes são pintadas e outras são mais desenhadas com digamos assim, com lápis, assim. Acho que tem umas partes meio 3D, se eu não me engano. E realmente é uma animação muito bonita, muito bem feita, assim, mais, eu diria, eu esqueci a palavra, mas assim, de maior qualidade do que o Reino dos Gatos, né, que foi o outro filme que a gente falou. O Reino dos Gatos é mais antigo também, se eu não me engano, né? Agora não tô lembrando, mas provavelmente sim. Não sei, na real. Deixa eu pesquisar aqui. Esse aqui é de 2004, Reino dos 2 Gatos. anos depois. O Reino dos Gatos é 2 anos antes. Tá. E o Reino dos Gatos eu diria que é uma produção menos ambiciosa, assim. Foi um filme mais de boas, assim, mais simples. A Lenda de Rei aparecendo. Mas ele tem uma qualidade muito bonita. A dublagem, como o Thiago falou, achei que foi muito engraçada, muito divertida. Dublagem brasileira. E acho que sem spoilers era isso que eu teria pra dizer. Tem tantos elementos aleatórios que é meio difícil contar a história sem falar sem sobre spoilers, eles. Né? Então... Mas acho que a gente já conseguiu resumir bem. Tô pensando se tem uma outra coisa pra falar sem spoilers. Acho meio difícil. Então, entrando com spoilers. Spoilers, alerta. Que spoilers? Spoilers, alerta. Alerta. Misturou português com inglês. Spoilers de alerta. Misturou português com Spoilers inglês. alert. Spoilers, alerta. Ó. Parece cidade alerta. Tá. E aí, Thiago, o que tu achou dos personagens? Porcaria, cadê? Não, como eu disse, é um filme bem divertido, deu pra rir bastante, até pela dublagem, do jeito que as coisas aconteciam. Enfim, ele é um mundo totalmente nos apresentado um mundo cheio de magia, cheio de coisa. No começo, tipo, parecia que ia ser mais algo, tipo, como é que é aquela época Medieval? Não, medieval não, né? Depois é medieval. Ali que tu começa a ter as coisas... do início da Revolução Industrial? Começa a coisa movida com fumaça e tal. Com fumaça. É meio steampunk, talvez, no máximo. Não, o início da Revolução Industrial seria. E daí... Mas daí começa a entrar magia e elementos mágicos, e daí mostra também um mundo que tá em guerra, só que eles usam muito feiticeiros e não sei o que, e bruxos... Pra lutar nessas guerras, as maiores armas deles são... Tipo, tem, sei lá, aviões, mas eles tacam uns bichos lá, fantasma, ou não sei o que, gosmento, que atacam as coisas. Que, pelo que eu entendi, são pessoas que meio que, tipo, usam feitiçaria lá, e quanto mais elas usam, mais elas vão se transformando em monstros, foi o que eu entendi. Eu não pensei em nada disso. Porque tanto que o próprio Hal, né, tava sofrendo isso. Sim. Porque ele se transformava num bicho lá pra lutar, e aí o foguinho lá dizia pra ele que uma hora ele não ia conseguir se transformar de volta em humano. Mas ele era mais poderoso, assim, que a maioria, então... Por que não se transforma nos outros, não? Não entendi. Não, que tipo, ele acabava com, sei lá, 20 deles sozinho, mas os 20 já estavam transformados totalmente, ele não, entendeu? Só levantei um ponto aleatório. Eu acho que isso tem a ver mais com a quantidade de vezes que usa do que com o poder, entendeu? Daí não sei. Mas enfim, cara, eu realmente não sei como contar sobre esse filme. Que também a gente não olhou ele de uma vez só, né? Então, é muitos elementos, assim. É um filme que eu acho que seria bom a gente até ver de novo pra prestar mais atenção em alguns detalhes, porque realmente são muitos personagens e coisas diferentes. Comentar sobre, tirando esses elementos específicos, assim, eu acho que é legal a gente comentar sobre mais, como é que eu vou dizer, a trama ali, o crescente dos personagens, os momentos dos personagens e tal, que, né, a guria ali, como é que é o nome da guria? Sophie, ela vira uma veinha, e daí ela sai andando, acaba parando lá no castelo lá do Hal.
E nisso, né, vai conhecendo os personagens e tal, só que ela é muito, tipo, gente boa e tal, e os outros personagens vão gostando dela, ela começa a conseguir... Meio que ela se dá bem com todo mundo, sabe, que ela vai encontrando. Isso é um elemento interessante, mas o enredo principal ali é basicamente falando, assim, um pouco da guerra e tal, e ao mesmo tempo do Hal, que ele não se importava muito com o que acontecia com ele, porque ele não era pegado numa família ou coisa assim. E ele também tinha problema de autoestima. Tipo, os dois tinham problema de autoestima. Verdade, os dois se achavam feios, se achavam não sei o que, se achavam que ninguém ia gostar deles e tal. Gostava deles. Gostava deles. Aí, tipo, meio que era por isso, assim, que eles meio que iam fazendo as coisas meio sem se importar, sabe? Boa. Meio sem se importar com o que acontecia, com as consequências, porque, tipo, azar, ninguém gosta de mim mesmo, eu sou feio, não sei o que. E daí os dois se conhecem, acabam se gostando ali... E isso acaba meio que dando uma motivação a mais pro Hal e também depois acaba curando ela da maldição, eu não lembro no finalzinho. Acho que sim, ela acaba se curando. E daí vivem felizes para sempre, é isso. Tchau, gente, acabou o podcast, cadê? É engraçado que vão surgindo outros personagens também, que tipo, com tipo, o espantalho, aquele que também era um cara que tava amaldiçoado. E aí fica seguindo a velha e tal. E só no final que, pá, ele vira um príncipe. Aí, tipo, eu também estava amaldiçoado. Aí a gente fica tipo, ok, então... daí ele vai lá e acabar com a guerra também, por causa que ele era príncipe de um dos reinos, estava em guerra com o reino deles, que tava com o reino ali dos gatos. Não, o reino dos gatos não. E... Aí tinha o gurizinho que nunca foi explicado onde é que ele veio, o Mark. Que se apegou a Sophie também, ou virando meio que um irmãozinho dela, sei lá, filho. É que ela é muito nova pra ter filho, enfim. E também é interessante alguns, tipo, a bruxa, aquela feia. Que era bem obsessiva. Tipo, ela era malvada, mas, tipo, por um tempo ali, ela ficou ali com eles de boa, como se só tivesse problemas mentais, sei lá, alguma coisa. E depois ela quase quebrou com tudo, mas depois Deus quebrou e recebeu perdão, sei lá. Ela era muito obcecada pelo Hal. É. Esse era o principal problema dela. E aí, tipo, ela fazia as coisas em cima disso, sabe? Ela se importava também com o resto. E tinha aquela outra feiticeira lá do reino também, que ela parecia boazinha, mas na verdade era malvada, mas o cachorro dela era bonzinho. Sim, o cachorro era muito estranho. Tipo, não que o cachorro tenha culpa de uma coisa, mas tipo, meio que ele tinha ido pra espiar eles, mas ficou lá só cachorrando, entendeu? Tipo, virou um cachorrinho da Sophie, ao invés da... Detalhe que o cachorro tinha perna de galinha. Tipo, as pernas dele eram de galinha, de pássaro. Enfim. Mas acho que só assistindo pra tu conseguir apreciar por toda essa obra. De qualquer forma... Tem coisas que não dá pra explicar. Não dá pra assistir. Aquelas máquinas voadoras deles, os aviões, tipo, eram muito diferentes, isso. estranhos. E outra coisa que comentar, parece um mundo muito... Cara, tem um nome, mas eu não lembro. Eu não sei se é steampunk mesmo, mas tem um... Se não me engano, tem um... Essa coisa dos punks, que eu não sei. É que tem vários tipos de nome, tipo de mundos, assim, cenários de estilos, histórias, assim, estilos temática, de mundo. estéticas de mundo. Tipo, por exemplo, o cyberpunk, que seria um mundo normalmente mais futurista, que é muito tecnológico, que a tecnologia se mescla junto com a biologia nos seres humanos, ou coisa assim. Que dá pra... Tem exemplo do, literalmente, Cyberpunk 2077, que é o jogo. Poderia pegar também aquele lá do... que tem o Harrison Ford, Blade Runner. Daí tem steampunk, tem outros punks. Aí, se eu não me engano, tem um que que tem a ver com o Da Vinci, por causa que o Da Vinci ele projetava algumas coisas, né? Tem desenhos de projetos dele, tipo, meio que um avião, mas com asas, que tipo, abanaria asas pra você voando, entendeu? Então, tem uma linha dessas de estilo de mundo, se eu não me engano, que é baseado no Da Vinci, como se fosse um mundo que tivesse desenvolvido a partir das coisas que o Da Vinci fez, e as coisas realmente teriam funcionado, sabe? Até aquele próprio vilão que aparece no Homem-Aranha,
no último Homem-Aranha no Aranha Verso que saiu, aquele que luta no começo com eles, que tem umas asas também e tal, é baseado num mundo desse tipo. Que eu não lembro se é da Vinci Punk ou... Da Vinci Punk não é. Não, mas é que tem um nome estranho mesmo. Essas coisas normalmente tem um nome estranho. Então esse mundo é um mundo bem parecido com um desse estilo, sabe? Tanto que, tipo, muitas coisas que... Não, é que, tipo, aquelas coisas voadoras que ao invés de, tipo, tem a asa, tem uma turbina atrás, elas abanam as asas, entendeu? Isso que eu quero dizer. São umas máquinas diferentes, assim. É quase como se misturasse tecnologia com magia de um jeito... assim, bem diferente tem mesmo. Tem um elemento da magia também, obviamente, né? De um jeito bem diferente. Daí... Foi uma das coisas que me chamou a atenção, assim. E tem muitos momentos engraçados, divertidos, as falas dos personagens, assim. Eu acho engraçado quando uma obra tem, tipo assim, os personagens falam umas frases super... aparentemente super meio soltas, mas que é o tipo de coisa que a gente falaria no dia a dia, sabe? E que ficam engraçadas. Tipo, sei lá, a senhorinha lá enganando o espantalho, dizendo, parece que a idade nos faz mais espertos. Algumas coisinhas, assim, meio... bem... pequenas frases, coisinhas, detalhes que são engraçados, mas que não são nenhuma grande piada, sabe? Mas também não ficam forçados e tal. Eu não sei como explicar muito bem. Mas tem esses pequenos momentos, assim, que eu me divirto, acho engraçado. E é um filme bacana de ver, assim. Como eu disse, eu acho que seria legal ver de novo pra absorver melhor todos os elementos, todos os detalhes das histórias, dos personagens e tal. Falando em detalhes, tipo, é uma obra, assim, bem com muito detalhe, até nos cenários, tal, nas cenas, assim, tem bastante detalhe pra estar observando. Uma obra, eu diria, que bem cuidadosa, assim, né, na estética. E é bacana, né? É bacana todos esses elementos. O Thiago tá pesquisando alguma coisa e... Gêneros de ficção punk que... outra vez. O que fica com esse negócio na cabeça? E aí, Thiago, o que mais que tu acha do... Não, acho que é isso. Como a gente falou, não tem como explicar muita coisa, assim, tipo... Como é que eu vou dizer? O enredo principal é esse, né? A questão ali da autoestima, né? Da Sophie, do Hal. É Hal ou é Hall? Hal. Mas de qualquer forma, é uma animação bem legal, bem bonita, assim, enche os olhos quando tu vê o cenário, assim, principalmente quando tem cenários mais abertos e tal, mas ao mesmo tempo ele tem aqueles cenários um pouco mais sombrios da guerra e consegue, né, trazer esse elemento ali, né, de questão de tristeza, de temor ali, pavor, questão da guerra também, entende? E tá passando uma carne assada de qualidade na frente aqui. É que a gente tá num lugar mais barulhento, felizmente. Como se lá em casa já não fosse barulhento o suficiente. Não, era barulhento só quando os vizinhos resolviam abrir a porta rangendo e gritando qualquer coisa. Mas acho que é isso, acabou ficando um episódio curto, mas realmente não sei muito o que mais falar. É uma obra que é mais assim, tipo, tu tem que assistir pra entender, sabe? Vale a pena, a gente recomenda. A gente ainda tá conhecendo, né, as obras do estúdio Ghibli. Eu vejo que elas, em geral, são bem interessantes, elas são, assim, bem diferentes, como o Thiago falou, e com bastante elementos aí, provavelmente, das mitologias, né, japonesas. E é algo legal, assim, pra sair realmente da rotina, daquelas obras que a gente já tá mais acostumado. E provavelmente a gente vai trazer mais episódios sobre outros filmes do Estúdio Ghibli. Sabe, a gente faz uma série Estúdio Ghibli por Animados Podcast. E é isso aí, pessoal. Obrigada por nos assistirem. Thiago, tem alguma consideração final? Bebam água. Bebam água, isso. E siga-nos no Instagram, @animadospodcast. Ótimo domingo para todos e até mais.